Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, aqui eu saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos vocês, de perto, de longe, do Brasil e fora do Brasil, que estão sempre aqui acompanhando as ministrações aqui no canal do Pastor Ineu Messias. Meu muito obrigado de coração e que vocês continuem comigo aqui no canal para junto, eu e vocês, cresçamos pela bendita e gloriosa Palavra de Deus. Porque no momento que eu estou ministrando a palavra de vocês, a vocês, eu também estou aprendendo a palavra do Senhor. Eu também estou crescendo, porque antes de ministrar, eu medito na palavra. E no momento que eu medito, eu já começo a aprender de Deus e começo também a crescer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Faça o mesmo. Pegue a sua Bíblia, sente lá no seu quarto, na sua casa e passe a ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. É bem verdade que há um modismo muito grande mundo afora, principalmente nas organizações empresariais, chamado Mindfulness, que é exatamente sobre a meditação, onde a pessoa procura se abstrair, procura focar num problema para aumentar o seu desempenho do ponto de vista empresarial, do ponto de vista pessoal, mas a melhor de todas as meditações é meditar na palavra de Deus. Porque enquanto o Mindfulness olha só para si mesmo, para dentro de si, ao meditar na palavra, nós voltamos nossos olhos para o Senhor nosso Deus, para o Senhor Jesus Cristo e somos neste momento auxiliados pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. O que nos leva neste momento, ajudado pelo Espírito Santo do Senhor, a glorificar o nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor, a contemplar as suas maravilhas e louvá-lo de todo o nosso coração. Então, portanto, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo Jesus, faça o mesmo. E é por isso que neste momento eu lhe convido para refletirmos na palavra de Deus, para meditarmos na palavra de Deus, para que você possa crescer em Cristo Jesus e, sobretudo, Deus falar ao seu coração. Sim, porque o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, é um Deus vivo, único e verdadeiro, que inspirou essas palavras pelo seu glorioso Espírito Santo e graças ao sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu essa oportunidade maravilhosa de termos comunhão com Deus através do seu sacrifício, através da sua intercessão, e somente Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Mas a pergunta que eu faço é: você já teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo? Você já o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida? Não basta apenas reconhecê-lo como Salvador, mas é preciso reconhecê-lo como Senhor da sua vida e passar a viver através dos seus ensinamentos, colocando-o em prática todos os dias e auxiliado pelo Espírito do bom Pai Celestial, pelo Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quero ler um trecho aqui no Salmo 75, o verso 1, que diz assim: A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Ou seja, o salmista Davi está, como disse agora há pouco, louvando a Deus. Na sua meditação na palavra, que esse texto é fruto exatamente da meditação, da reflexão, da oração de Davi para com Deus, que levou a dizer para o Senhor, que eu espero que vocês também digam nesta hora: louvamos a ti, ó Deus, glorificamos. Será que você tem glorificado a Deus todos os dias da sua vida? Porque nós temos, meus irmãos, meus amigos, razões de sobra para glorificar a Deus por tudo quanto Ele é, pelo Pai misericordioso que Ele é, pelo amor com que nos amou em Cristo Jesus, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos, portanto, reitero, razões de sobra para glorificar a Deus, não só de vez em quando, não só quando nós recebemos as vitórias, as alegrias, mas devemos glorificar a Deus todos os dias da nossa vida, em qualquer que seja as circunstâncias, mesmo aquelas que nos fazem doer, nos fazem sofrer, porque a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos, que todas as coisas, sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus, você, portanto, tem a obrigação consigo mesmo e diante de Deus de glorificar a Deus, porque tudo que você está passando, se você ama a Deus, se você serve a Deus, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Então, portanto, como salmista, vamos atender a este chamado do Espírito Santo e vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, glorificar a Deus. Mas ele não apenas glorificava, ele também dizia: a ti damos louvor, ou seja, louvar a Deus. O mesmo livro de Salmo diz em vários dos seus versos que Deus habita entre os louvores. E você tem louvado a Deus? Nós sabemos que o mundo ele é todo musical, não há uma cultura, não há um povo que não goste de cantar, que não goste de se expressar por meio da música. Mas será que as músicas que o povo no mundo inteiro, neste momento, está sendo dirigida para Deus? Ou é uma música que é só dirigida para o próprio homem, para as suas emoções, para as suas alegrias? Mas se esquecem de louvar a Deus. E vou dizer novamente, todos os dias. Nós não só devemos glorificar a Deus, mas louvar ao Senhor todos os dias. Porque Deus é digno de todo louvor, de toda glória. Exatamente pela mesma razão com que glorificamos, também as mesmas razões, porque deveremos louvar ao Senhor. Ele nos fez, somos a imagem e semelhança do Deus triuno e verdadeiro, que nos formou do pó da terra e que soprou em nós o seu Espírito Santo, conforme diz do livro de Jó: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então, por que razão maior do que esta, de ser criado pelo Senhor nosso Deus e recriado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida no Calvário para dar vida e vida com abundância a nossas almas antemortas e agora vivificada pelo mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos. Só por isto, nós devemos louvar a Deus todos os dias. Como diz o Salmo 100, que nós devemos entrar na casa do Senhor com louvores, com cânticos. Então, neste momento, meu amigo, meu irmão em Cristo, vamos sempre louvar a Deus, ao nosso Senhor. E ele diz assim: pois o teu nome está perto, e está mesmo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Deus não é um Deus que está longe, ele é um Deus transcendente, mas é o Deus imanente. Ele está além, fora deste universo, mas ao mesmo tempo ele também é imanente, ele está próximo de nós, está perto de nós, porque ele é um Deus que é onipresente. Ele está em todos os lugares. Agora, evidentemente, está em todos os lugares de forma diferente. Ele está observando o caminho de todos os homens, mas está muito mais próximo, dentro daqueles que um dia aceitaram o seu Filho como o Salvador de suas vidas, o Senhor de suas vidas, como disse o Senhor Jesus Cristo: viremos para Ele e faremos nele morada. Como diz também uma carta do Novo Testamento, que não sabeis vós que sois morada de Deus e templo do Espírito Santo. E ainda mais o profeta Isaías, no capítulo 55, nos primeiros versículos, ele diz: invocai o Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Deus está perto, o seu nome está perto, o nome de Cristo, que é a sublime representação do Deus invisível e todo-poderoso. Esse Deus que desceu da sua glória e diferente dos deuses inventados pelos homens, que nunca veio pessoalmente falar de frente, falar de perto, como veio nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que um dia andou nesta terra, que um dia curou, que um dia ressuscitou a mortos, que um dia andou sobre as águas, que um dia repreendeu a tempestade, que um dia multiplicou pães, que matou a fome de uma grande multidão. Este Jesus, ele está perto, o nome dele está perto. E a palavra do Senhor diz, 4:12 de Atos dos Apóstolos, que não há outro nome debaixo dos céus pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por essas e outras tantas razões, nós devemos glorificar a Deus, nós devemos louvar a Deus, porque Ele está perto de nós, o seu nome está perto de nós, o nome de Cristo Jesus. E as maravilhas de Deus declaram isso. Ou seja, os céus manifestam a glória de Deus, conforme diz o Salmo 19. Então, por esta razão, ao olhar para o sol, ao olhar para a lua, ao olhar para a natureza, em toda a sua imensidade, em toda a criação do Senhor nosso Deus, as árvores, o oxigênio, o vento, a chuva, sim, tudo que está à nossa volta é razão, é de sobra para que nós possamos glorificar a Deus, louvar ao Senhor, porque Ele e o seu nome poderoso está perto de nós. E se assim é, você porventura o está servindo de todo o seu coração, conclua esta mensagem dizendo que você precisa atender o chamado do Espírito Santo do Senhor, que assim como provocou o salmista, para que o salmista glorificasse a Deus, louvasse a Deus, que você neste momento atenda também o chamado do Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito de Cristo é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Talvez vocês tenham glorificado até esse momento, glorificado a si mesmo, louvado a si mesmo, lembrado apenas do seu nome, mas é hora, neste momento, o Espírito de Deus te conclama para que você glorifique a Deus, louve a Deus pelas maravilhas dele que está à sua volta, pelas maravilhas que ele fez e quer fazer na sua vida, porque o seu nome está perto, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.